Caros camaradas, estimados amigos, minhas senhoras e meus senhores, a situação nacional não confirma, pelo contrário, desmente a tese defendida pelo governo minoritário do PS de que é possível responder aos problemas estruturais do país, submetendo-o simultaneamente ao quadro de imposições e de constrangimentos que emanam da União Europeia e, particularmente, os associados ao euro. Em 2017, o crescimento económico de 2,8%, embora insuficiente, pareceu quase razoável. Deveu-se à natural recuperação de uma recessão prolongada que o país sofreu, ao crescimento da procura interna, alimentada pelas medidas de recuperação de rendimentos inseparáveis da iniciativa do PCP, e ao crescimento das exportações, especialmente do turismo. Mas em 2018, o crescimento já baixou para 2,1% e para 2019, Banco de Portugal e Comissão Europeia e FMI prevêem 1,8%. Estamos perante a regressão ao crescimento médio do euro, que foi de 1,6% na primeira década, baixando significativamente na segunda década. O baixo crescimento, a perspectiva de regresso à estagnação, é uma das consequências dos constrangimentos do euro, particularmente da trajetória do déficit e da dívida impostos pela União Europeia, algo aceite pelo PS e também por PSD e CDS, mas não por todos os países da União Europeia. Veja-se a situação da França ou da Itália. As consequências da submissão às determinações da União Europeia estão presentes no cotidiano dos portugueses, na falta de investimento na saúde, na educação, nos transportes, na cultura, na insuficiente valorização do trabalho e dos trabalhadores, nos baixos salários, na elevada precariedade, desde logo na administração pública, na recusa da contagem do tempo de serviço para efeitos de progressão nas carreiras, entre outros exemplos. O Primeiro-Ministro, que se gaba de seguir à risca as determinações da União Europeia e de com isso ter conseguido a promoção do seu Ministro das Finanças a Presidente do Eurogrupo, é o mesmo que diz que ou se aumentam os salários dos funcionários públicos, na sua maioria estagnados há uma década, ou se fazem em investimentos em infraestruturas que delas carecem há pelo menos outro tanto tempo, para no fim não fazer nem uma coisa nem outra. O Plano Nacional de Investimentos 2030 é bem o retrato de um indigente nível de resposta às necessidades do país. As consequências desta opção de fundo do governo minoritário do PS estão presentes no continuado definhamento da produção nacional, no enorme desaproveitamento de oportunidades e potencialidades do país. Veja-se que mesmo com as taxas de juros a níveis historicamente baixos, os níveis de investimento, a formação bruta de capital fixo, público e privado, se mantêm a níveis também historicamente baixos. Uma contradição que resulta das opções de PS, também das de PSD e CDS e da ação dos seus governos. Desde há pelo menos 7 anos, desde 2012, que o investimento público e privado não repõe sequer o desgaste e inutilização de capital fixo, ou seja, o aparelho produtivo está a obsolescer, está a ver reduzida a sua capacidade, quando o que é preciso é expandir e alargar essa capacidade. A verdade é que com esta política o país não avança. Os problemas estruturais não se resolvem e, como tal, agravam-se. E mesmo a política de melhoria de direitos e de rendimentos se tende progressivamente a esgotar. É esta a sentença que temos de rejeitar. É também isto aquilo que está em causa nas próximas eleições. Caros camaradas, estimados amigos, o acordo que há cerca de um ano PS e PSD selaram sobre o quadro financeiro plurianual da União Europeia, o orçamento pós-2020, revestiu-se de um óbvio significado político e até simbólico. Este acordo comporta a reafirmação da convergência dos dois partidos e destes com o CDS em tudo o que de mais negativo tem resultado para Portugal das decisões tomadas ao nível da União Europeia. Uma convergência de ontem, de hoje e de sempre. Uma convergência total no Parlamento Europeu,
em áreas tão diversas e relevantes como as posições sobre os memorandos da Troika, as diretivas de liberalização de setores estratégicos, o aprofundamento do mercado único, da União Económica e Monetária e dos constrangimentos que lhes estão associados, o impulso à militarização da União Europeia, os acordos de desregulação do comércio, entre tantos outros exemplos. Convergência entre PS, PSD e CDS no apoio aos sucessivos orçamentos que cortaram fundos a Portugal. 10% no caso do atual, negociado ainda pelo governo PSD-CDS, mas votado favoravelmente no Parlamento Europeu por estes partidos e também pelo PS. Convergência na aceitação da inexistência de qualquer reforço de verbas para Portugal no orçamento pós-2020 e, provavelmente, na aceitação de cortes. Convergência na aprovação do Tratado Orçamental, da legislação da governação económica, do semestre europeu e todo o quadro de sanções que ameaça países como Portugal. Sim, é preciso sublinhar que o inqualificável processo de sanções movido contra Portugal em 2016 tem suporte em legislação que foi aprovada no Parlamento Europeu pelo PS, pelo PSD e pelo CDS. Prosseguem, entretanto, no Parlamento Europeu negociações e votações com grande relevância e impacto para Portugal. É o caso da negociação sobre o quadro financeiro plurianual 2021-2027, da discussão de todos os regulamentos dos fundos estruturais e de investimento e da regulamentação da política agrícola comum, entre outros exemplos. Os deputados do PCP no Parlamento Europeu têm tido uma intervenção ativa e destacada em todas estas discussões. Uma realidade que vai marcar presença também nestas jornadas. Não sendo exaustivo, algumas das propostas já avançadas passam pelo aumento das verbas destinadas à coesão económica e social, com particular atenção para as regiões menos desenvolvidas e para as regiões em transição nacionais, pela defesa de uma função redistributiva do orçamento, com a criação de uma alocação mínima garantida por país em todos os fundos atualmente sob gestão direta da Comissão Europeia, pelo aumento da margem de manobra dos Estados na utilização dos fundos, alinhando-os com as suas prioridades e opções e não com objetivos estratégicos e com uma concentração temática pré-determinados pela União Europeia, definidos em função dos interesses de quem nela manda, por uma profunda modificação da PAC, que restabeleça instrumentos de regulação da produção e dos mercados e introduza maior justiça na distribuição dos pagamentos entre produtores e entre países. Sublinhe-se neste contexto a ação negativa pelos deputados do PS, PSD e CDS no Parlamento Europeu, que têm sistematicamente somado os seus votos a maiorias que têm rejeitado e inviabilizado muitas das medidas apresentadas pelos deputados do PCP que trariam claros benefícios para Portugal. Recorde-se que estes mesmos partidos, a par do Bloco de Esquerda, rejeitaram a possibilidade proposta pelo PCP de Portugal recuperar, já nas próximas eleições para o Parlamento Europeu, mandatos perdidos na sequência de anteriores alargamentos da União Europeia, tendo em conta a necessidade que agora se coloca de recomposição do Parlamento em função da saída do Reino Unido. Contribuíram com o seu voto, estes partidos, para o aumento da representação de 14 países, incluindo alguns dos mais representados, França, Itália, Espanha, mas afastaram a possibilidade de Portugal, também Portugal, poder recuperar deputados perdidos. Entretanto, na semana passada, o Parlamento Europeu aprovou uma proposta subscrita pelos deputados do PCP visando a eliminação da condicionalidade macroeconómica do regulamento que estabelece as disposições relativas à utilização dos fundos estruturais e de investimento. Trata-se de uma importante decisão, já que esta condicionalidade esteve na base do procedimento sancionatório aberto contra Portugal em 2016, que poderia ter tido como consequência a suspensão do pagamento dos fundos a que o país tem direito. Importa agora que o governo português no Conselho defenda esta posição de rejeição de um dos gravosos fatores de condicionamento da ação dos Estados por parte da União Europeia. No Parlamento Europeu, como em Portugal, os partidos não são todos iguais. No Parlamento Europeu, como em Portugal, PS, PSD e CDS convergem na base de opções políticas de fundo que conduziram Portugal aos atrasos e bloqueios que hoje evidencia.
António Costa tem insistido que é o PS quem mais defende a União Europeia em Portugal. Acontece que aquilo de que os trabalhadores e o povo precisam é de quem os defenda a eles perante as imposições e as arbitrariedades da União Europeia, e não de quem se submeta a essas imposições e arbitrariedades. O resultado disso já vimos qual é. Agora é preciso avançar. Avançar na libertação do país, no aproveitamento das suas potencialidades, na melhoria das condições de vida dos trabalhadores e do povo. Está nas mãos dos trabalhadores e do povo fazer cumprir esta necessidade. Agora e como sempre, podem contar com o PCP e com a CDU. Muito obrigado.